Será que eu consigo colocar os meus próprios pés nos lugares que Jesus caminhou? Para responder a essa e outras perguntas, eu estou visitando agora o local onde Abraão quase sacrificou Isaac, o lugar onde o rei Salomão construiu o magnífico templo em Jerusalém e, logicamente, passar por onde nosso mestre Jesus caminhou aqui em Jerusalém. Vem comigo viajar pela Bíblia e conhecer de perto o Monte Moriá. Shalom! Aqui com vocês, Samuel Ferreira, do Viagem pela Bíblia. E hoje nós vamos conhecer e entender um pouquinho mais da história do pedaço de terra mais disputado pela humanidade. Ou seja, o Monte Moriá, também chamado de Monte do Templo ou Esplanada das Mesquitas. Esse é o local onde estava o primeiro e o segundo templo do povo judeu. E para quem conhece a escatologia bíblica, sabe que será aqui a reconstrução do terceiro templo. E antes de continuar, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, assim você acompanha todos os vídeos que eu estou rodando aqui em Israel. Se inscrever não te custa nada e você ganha toda a beleza desse país maravilhoso. Vamos lá? Se você já se inscreveu, então vamos continuar. Eu estou no ângulo sudoeste aqui do Monte do Templo e é bem provável que fosse nesse ângulo o pináculo do templo. Você se lembra que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome e foi transportado para o alto do Monte Moriá. Eu vou filmar agora aqui para você ver de perto. Esse ângulo é a parte mais alta aqui do Monte do Templo e é provável que Jesus tenha sido transportado para esse canto e ali ele foi tentado. Ali o tentador lhe disse que ele se jogasse, que ele se lançasse daqui embaixo e os anjos do Senhor o tomariam em suas mãos. Mas Jesus disse: não tentarás ao Senhor seu Deus. E Jesus venceu então aquela tentação. Vamos olhar um pouquinho mais de perto? A oeste nós temos o Monte das Oliveiras. Aqui embaixo, o Vale do Cedron. Não sei se dá para vocês verem, mas é bem alto. E é provável que Jesus tenha sido transportado para esse local. Essa aqui é mais a parte sul. Aqui embaixo, a cidade de Davi. Pessoal, é bem alto mesmo. Dá uma olhadinha, compare com o ônibus que está passando lá embaixo. Vocês podem ter uma ideia. Aqui à esquerda, a mesquita de Al-Aqsa. E lá no fundo, o Domo da Rocha. Esse local é palco de muitos acontecimentos bíblicos e históricos. Afinal, estamos falando de pelo menos 4.000 anos de história, desde que Abraão veio até aqui para ser provado por Deus e quase sacrificou seu filho Isaac, como nós podemos ler em Gênesis 22. A palavra Moriá significa lugar escolhido por Deus, e segundo a tradição judaica e até mesmo a islâmica, foi justamente sobre a pedra fundamental que está no interior do Domo da Rocha que Abraão veio aqui há 4.000 anos atrás para obedecer à voz de Deus. A diferença é que os muçulmanos afirmam que Abraão trouxe Ismael para o sacrifício e não Isaac, como nós conhecemos na Bíblia. Mil anos depois de Abraão, quando Davi tornou-se rei em Jerusalém,
após conquistar a fortaleza dos jebuseus, que era o povo cananeu que morava aqui, ele compra esse terreno de um homem chamado Araúna. E nesse mesmo terreno que Davi comprou por 50 shekels de prata, ele desejou construir o templo de Jerusalém e foi impedido pelo próprio Deus por ter suas mãos manchadas de sangue. E como conhecemos bem a história bíblica, foi Salomão quem construiu o magnífico e esplendoroso templo, aqui nesse lugar, no ano 957 a.C. Mas a história desse lugar não para por aqui. Quase 400 anos depois, no ano 586 a.C., a Babilônia, no comando do rei Nabucodonosor, circunda Jerusalém, captura e destrói toda a cidade, levando cativos judeus e, consequentemente, o magnífico Templo de Salomão é totalmente destruído. Além do mais, eles levam todos os utensílios preciosos do templo, que ao longo dos anos foram conservados pelos reis de Israel. Foi uma verdadeira destruição aqui nesse lugar e um dos capítulos mais tristes da história do povo israelita. E um fato interessante é que na lista de objetos que levaram para a Babilônia, não foi mencionada a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado para o povo de Israel. Inclusive, existem várias especulações sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Até mesmo Hollywood já fez filme sobre a Arca Perdida. O livro deuterocanônico de Macabeus afirma que o profeta Jeremias a tenha levado e escondido no Monte Nebo, que é um monte na Jordânia, a 80 quilômetros daqui de onde estamos. E outra hipótese é de uma antiga tradição judaica etíope, que afirma que a arca esteja escondida na Etiópia, já que eles declaram serem descendentes direto do rei Salomão e da rainha de Sabá. E há também quem diga que o objeto sagrado nunca tenha saído dos muros de Jerusalém e esteja enterrada bem aqui embaixo do Monte Moriá. E você, o que acha? Escreve aqui nos comentários onde você acha que está a Arca da Aliança. Mas a história do templo não termina com a sua destruição. 70 anos depois do exílio, os judeus voltaram da Babilônia e começaram a reconstrução na liderança de Zorobabel. Porém, o segundo templo não era nada comparado ao magnífico e esplendoroso construído por Salomão. Tanto é que o povo estava chorando e lamentando, e Deus usou o profeta Ageu para reanimar o povo que estavam chorando bem aqui onde estou. E Ageu profetizou um tempo de grandeza e que Deus encheria novamente o templo com a sua glória. E essa profecia se cumpriu quando Jesus colocou seus pés nesse lugar. Porém, quando Cristo caminhou por aqui, o segundo templo, ou o templo de Zorobabel, já havia passado por uma reforma muito grande, pois o rei Herodes, aquele mesmo que ordenou a morte das crianças quando Jesus nasceu, fez obras gigantescas de ampliação no Monte do Templo, na tentativa de agradar os judeus. E além de embelezar o templo, Herodes construiu também essa enorme plataforma nesse lugar. E quando Jesus chega aqui, encontra um dos maiores edifícios arquitetônicos do Médio Oriente. Tanto é que seus próprios discípulos chamaram a sua atenção dizendo: Mestre, olha que edifício maravilhoso. E em Mateus 24, justamente quando Jesus estava saindo daqui do templo, indo para o Monte das Oliveiras, ele profetiza a destruição do segundo templo por mãos dos romanos. E desde os anos 70, os judeus não têm mais um templo e sonham com a reconstrução do terceiro templo aqui nesse lugar. O único problema é que a área está ocupada por 2 edifícios muçulmanos
e isso tem causado não poucos problemas nos últimos anos. Inclusive, esse pedaço de terra é considerado por muitos o estopim de uma guerra mundial. E de acordo com os textos bíblicos, o templo ficava com a sua porta principal virada para o oriente, onde está o Monte das Oliveiras, e a parte de trás ficava para o ocidente, onde hoje está o Muro das Lamentações, ou chamado também de Muro Ocidental. E é justamente por causa desta localização que os judeus oram no Muro Ocidental, porque é o lugar mais próximo de onde estava o Santos dos Santos com a Arca da Aliança. Esse é o interno de uma das portas mais intrigantes de Jerusalém. Eu estou na Porta Dourada, e também conhecida por Porta Oriental ou Porta da Misericórdia, que é a única porta fechada dos muros da cidade. Infelizmente, os muçulmanos construíram uma mesquita aqui e somente eles têm acesso. Eu posso te afirmar com toda certeza que Jesus passou por essa porta com seus discípulos e uma grande multidão, quando na sua entrada triunfal em Jerusalém, gritavam: Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Um outro episódio que aconteceu aqui nessa porta está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro e João subiam para o templo e um homem paralítico estava aqui pedindo esmolas. Os dois apóstolos disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem foi curado, e o texto diz que ele entrou no templo louvando a Deus. Imagine que cena maravilhosa. Muitas pessoas que passavam por esse local, vendo aquele homem recebendo o seu milagre. Se você gostou dessa aula a céu aberto, então não se esqueça de se inscrever no canal, pois agora eu vou visitar a parte de baixo do Monte do Templo. E você tem a oportunidade de viajar comigo no próximo vídeo aqui pelo canal do Viagem pela Bíblia. Vamos viajar por mais um capítulo da Bíblia Sagrada? Vem comigo!